Oi, Lu, tudo bom? Olá, Conrado, bom dia, tudo bem e você? Bom dia, Lu, tudo bem também? Seja bem-vindo também todos que estão aqui agora acompanhando com a gente, né? Que vão assistir esse vídeo em um outro momento, né, Lu? Que está gravado no YouTube, a qualquer momento as pessoas podem ter acesso a esse conteúdo. Então sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo de hoje. Nós vamos falar sobre amparo, né, Lu? Olha que tema Amparo. importante. Pois é, sempre é importante amparar as pessoas. E nesse momento em que a gente está vivenciando, é mais importante ainda que a gente tenha em mente a necessidade que as pessoas têm de receber amparo. Não só as pessoas, como nós também, né? Somos eternos necessitados, né, de amparo. A gente precisa do amparo da espiritualidade, amparo do mentor, amparo de Jesus, a gente precisa do amparo dos familiares e precisamos amparar também, né? Isso, Não só exatamente. receber, mas doar, né? Importância da Verdade. doação. E não pode esperar para amanhã, não. Né? Você Tem viu? que ser já, no momento que precisar. Não, amanhã eu vou lá ajudar. Não, ajuda agora. É agora que está Emmanuel, acontecendo que a gente precisa, né? Colocar ó, as mangas, né? E botar para trabalhar, né, Lu? Emmanuel é bem enfático quando ele fala hoje. Ele não fala só ampara, ele fala ampara hoje. Então Exatamente. é para a gente refletir bem nesse hoje, não está ali por acaso, sabe que Emmanuel não fica usando palavras em vão, tem Claro. sempre um significado bem importante, né? Esse é o capítulo 29, né? Ou 29. 30, é 29, né? 29, Conrado. Isso. Então restam aí 4 capítulos, Lu. É isso? Quatro, quatro. 30, Reta trinta e final, um, né? 32, Olha, 33. que livro maravilhoso, Lu. Maravilhoso mesmo. Quantos ensinamentos, né? A gente fez essa trajetória toda, Lu, rápida, mas assim, algo que marcou muito, né? Que esse livro Muito, é sensacional. Acho muito. que sua inspiração, Lu, na escolha do livro foi incrível. Nossa, Foi incrível. grandes ensinamentos, não tem me ajudado muito mesmo, Lu. Já falamos de Muito tanta bem. coisa, né? A necessidade de termos calma, serenidade no nosso ambiente familiar, nos nossos ambientes externos, né? Em todos os locais, a questão da compreensão, entendimento, buscar paz interna, que isso não depende dos outros, é uma conquista nossa. Então, assim, Pois foi abordado tantos aspectos da nossa vida, né, do nosso cotidiano, tá aqui, né? Basta que a gente coloque em aproveite. prática, aproveite, né, Lu? Ele veio contando para a gente desde o comecinho, né, Conrado, que a gente tem encargo na vida. Ele veio nos abrindo um leque, né, que a paz é uma conquista. Como você mesmo disse, ele veio falando do nosso entorno, dos nossos familiares. Chegou num ponto em que ele disse assim: agora aprenda a manter. Olha, ele falou da nossa irritação, do nosso azedume. Ele foi trabalhando esses conceitos na gente, até que ele nos colocou num ponto assim: agora mantenha essa serenidade. Se você conseguiu trabalhar aqui, adquirir serenidade, mantenha. E hoje ele parte para um outro lado, né? Nós vamos amparar as outras pessoas, porque quantas pessoas que estão ao nosso redor e que estão angustiadas, que estão tristes, e hoje ele vem abrir, né? Eu comentei com você, Conrado, que hoje eu acordei com uma música na cabeça. E nada é por acaso. E a letra da música diz o seguinte: fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas. Toda vez que você pega uma rosa para dar para alguém, perfume da rosa fica na sua mão. Então, esse amparo é aquilo que a gente doa, vai ficar conosco também. Eu acho que essa música, eu acordei hoje cedo cantando essa música, que é uma música há muito tempo eu não ouvia, até fui buscar a letra dela. Falei, o que essa música está na minha cabeça? E ela Tem tem tudo a tudo a ver ver, com o né, nosso Lu? estudo, tudo a ver com o nosso estudo. Exatamente. Porque quem pratica caridade, Lu, tá buscando auxiliar, né, ter solidariedade com as pessoas,
às vezes está fazendo pelo outro, mas não tem nem consciência Ideia. de que o primeiro a estar sendo beneficiado é ela mesma. Isso é o legal, não é? É muito, Isso é o legal, é aquele muito legal. amparo desinteressado, né, Lu? A pessoa está lá de Sim. coração e alma, né, procurando levar um auxílio e também, paralelamente, está sendo ajudado, bastante ajudado, né, Lu? Recebeu. Isso. Pessoal, e aí vamos A letra da nos... música é bem isso, né? Quando você doa a rosa. Isso, fica o perfume na mão de quem doa. Oi? Fica o perfume na mão de Fica o quem doa, perfume né, Lu? a quem doa. Primeiro Tá que sente falhando? Tá perfume. falhando a internet, Lu? Exatamente. Ah, para mim não, mas a sua, eu acho que é a minha que falhou, que eu ouvi você picado, né? Ah, tá bom. Não, Mas tá esse bom. tipo de coisa acontece. Acontece, Pessoal, e aí a acontece, tem gente jeito. poderia fazer uma avaliação, né, individual, cada um, e analisar como é que está a questão da calma, da serenidade na sua vida, no seu dia a dia. Tem ajudado? Esse estudo tem colaborado a essa conquista de calma? É legal a gente sempre fazer a avaliação, ver até em que medida, né, está valendo a pena. Né? Eu falo por mim, eu realmente eu tenho percebido no meu dia a dia que tem me ajudado muito, né, Lu? Então, para mim, então, está sendo uma experiência muito positiva. E aí cada um faz a sua, né? Eu acho Para mim importante isso. também. Para mim também está sendo muito importante, porque além do estudo, é o colocar em prática, né? Então, e aquela história, quando a gente não sabe, a gente não faz, né? Agora, quando a gente sabe e coloca em prática, é tão mais leve. Porque às vezes nós somos humanos, seres humanos, a gente perde a paciência. Mas quando nós já conseguimos ter mais lucidez, a gente já sabe até como prevenir para não perder a calma, né? A gente já sabe até como conduzir as coisas para que a nossa serenidade não seja abalada, para que nosso entorno todo mantenha-se uma calma. Lógico que é um trabalho de minuto a minuto, né? Porque de Claro. uma hora para outra tudo pode mudar. Mas esse estudo tem me auxiliado muito também, Conrado. Ô, Muito, Lu, muito, muito. e quando acontece da gente terminar a gravação do nosso estudo, sair de onde a gente está e logo em seguida a gente já se deparar com uma situação que vai exigir de nós calma, né? E aí, de repente, é tudo tão automático que a gente falou, e naquele momento não exerceu. Já aconteceu comigo, Lu. E aí, quando eu acordo, eu falo, nossa, olha o que eu estou fazendo. Né? Então, é uma cutucada forte que a gente leva. A gente fica com aquela ressaca moral, fala, gente, eu acabei de estudar. E isso mexe muito com a gente. E aí, eu percebo que eu me esforço mais, Lu, nessas situações. Fico mais vigilante, mais atento, para que eu não caia nessas ciladinhas aí. Eu consiga colocar em prática aquilo que a gente está falando aqui, né, Lu? É porque nós vamos estudando e a gente tem que fazer prova para ver se aprendeu. Então Nossa prova. a vida vai aplicando as avaliações o tempo todo para ver se você está aprendendo. Se não aprender, e como nós já estudamos, fala, nossa, esqueci isso, vou estudar de novo. É a É vida. verdade. Lu, o capítulo é bem grande, né? A gente está aqui batendo um É, papo legal, importante, mas a gente mas precisa vamos iniciar, né? seguir em Vamos frente, né? fazer a elevaçãozinha, né? Vamos, Lu, vamos. Então vamos. Posso fazer? Quer fazer? Claro, Lu, faz pra gente, por favor. Então vamos nesse momento, sentindo a nossa respiração. Vamos nos acalmando, serenando os nossos pensamentos. Vamos nos colocando no aqui, no agora. Sentindo a nossa respiração. Acompanhando as batidas do nosso coração. E vamos nos sentindo presentes. Vamos sentindo agora a presença amorosa dos nossos anjos de guarda, nossos mentores, que nos envolvem com seu amor, com seu carinho, mantendo uma nossa vibração elevada, agradável. E nessa vibração de carinho, de amor, de acolhimento,
nós vamos sentindo a presença amorosa do nosso Mestre Jesus, nosso irmão querido, que veio nos trazer ensinamentos de amor. Tudo podemos conseguir se a base for o amor. Então vamos sentindo este amor do Mestre por nós, a encher o nosso ser com essa sensação maravilhosa. Com o amor do Mestre Jesus, nos elevamos até Deus, nosso Pai Criador, o Deus de misericórdia, o Deus de justiça, o Pai que nos orienta e nos acompanha. Pedimos a sua proteção, seu amparo, para que possamos nos manter conectados numa vibração elevada, que possamos aproveitar ao máximo estes momentos de aprendizado. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, Lu. Graças a Deus. Pedir desculpa ao pessoal aí que estão escutando a barulheira, mas a gente já falou, Lu, que nós não temos um ambiente profissional, isso é feito dentro da nossa casa, nós temos vizinhos, construções do lado, e barulhos vai ter, carro passando na rua, então a gente pede a compreensão, né, que as pessoas possam se abstrair disso, né? Carro de som, propaganda, tudo acontece, né? É normal. Então vamos, nós já comentamos bastante a respeito do título do capítulo, né, Conrado? Ampara, orienta, hoje. O que está acontecendo? Estava aparecendo umas coisas aqui, mas acho que sou eu com o livrinho em cima do teclado. Então vamos ver como é que Emmanuel inicia o capítulo. Coloca assim: se podes compreender as dificuldades da alma, ampara a todos aqueles que a divina sabedoria te situou nas áreas de ação quando te pareçam em desequilíbrio. Olha que lindo! Então, se a gente já pode compreender que as almas, o espírito passa por dificuldades, que existem enfrentamentos, se a gente já consegue ter essa clareza, né? Vamos amparar aqueles que estão conosco quando nós percebemos que eles estiverem em desequilíbrio. Sabe aquela história, Conrado? Ninguém acende uma luz para deixar escondida. Quando a gente tem um pouco de luz, a gente tem que levar para clarear onde nós estivermos. E esse clarear pode ser com as nossas atitudes, com a nossa compreensão, com o nosso ombro amigo. Às vezes esse ampara não precisa fazer um discurso. Às vezes basta ser ombro, né? Ombro que acolhe, ouvir. A pessoa às vezes só precisa desabafar. E se você me permite, Conrado, nós estamos vivendo o mês de setembro, mês de prevenção ao suicídio. E toda vez que eu penso em desequilíbrio, eu penso nessa situação, né? E às vezes esses angustiados, esses desequilibrados estão tão perto de nós que basta que a gente tenha olhos de ver, né? Às vezes a gente fica procurando essas pessoas tão longe de nós e às vezes elas estão tão perto. Estou te falando isso de cadeira, Conrado, porque já vivenciei isso. Às vezes a gente está tentando auxiliar lá longe, né? E quem estava precisando estava tão perto de mim e eu não consegui perceber. Então ele abre para nós aqui, para mim ele abre os meus olhos, né, para essa preocupação, para essa atenção, né, para voltar a atenção. Ali fala assim, ó, te situou nas áreas de ação, em casa, no trabalho, ali onde a gente está. Não precisa atravessar o continente, não precisa ir lá no Nordeste, não precisa ir lá na África, embora tenhamos trabalhos maravilhosos, Médicos Sem Fronteiras, tem um monte de trabalho lindo, mas acho que tudo começa dentro de casa mesmo. Sim, isso que eu tirei. Até porque a depressão, que é uma doença que pode levar ao suicídio, ela é silenciosa, né? E muitas vezes, realmente, a gente não percebe o que está acontecendo com aquele que está próximo da gente.
Eu acredito, Lu, que essa fala de Emmanuel, ela diz respeito à empatia, né? Fala assim, se você já consegue compreender as dificuldades, significa, como que nós somos capazes de compreender uma dificuldade, Lu? Quando nós já passamos por isso. Sim. Quando eu passo por um tipo de experiência, né? Isso me marca e aí eu consigo ter empatia, sentir e dar o devido valor à dor do outro. Porque muitas vezes a gente fala assim, isso aí não é nada. Isso, larga a mão de ser mole e vai vai fazer alguma coisa. Não é? Não é assim. Agora, porque nos falta a experiência em alguns aspectos, Lu, e a gente acaba se comportando de uma forma equivocada. Agora, aquele que já viveu a situação, ele tem empatia, ele dá o devido valor à dor do outro, porque ele já sofreu aquilo, ele sabe que é difícil. Então, por isso que Deus permite que a gente viva as alegrias e as dores também. É importante, amadurece, evolui, é assim que a gente evolui, né? Então, Lu, e aí é legal, porque às vezes a gente se pergunta, nossa, mas o que eu posso fazer? Como que eu posso ser útil? Como é que eu posso? Eu não sei o que eu posso fazer para ajudar, para fazer caridade. Às vezes, Lu, é só a gente simplesmente desejar e querer, né, ser útil verdadeiramente, se colocar na faixa de amparo, que a espiritualidade encaminha as oportunidades, né, de ajuda que a gente pode ser, naquilo que a gente pode ser útil. Lu, eu falo pela experiência que eu tenho aqui dentro de casa. Muitas pessoas sabem, a Ingrid, ela já superou 2 tratamentos de câncer. E ela é exemplo para muitas pessoas, né? As pessoas enxergam nela uma pessoa que foi capaz de vencer por 2 vezes, uma vencedora, né? E aí as pessoas procuram ela, né? Entendeu? Então, Luca, eu falo assim, ela por quê? Porque ela sabe o que é aquilo. Ela é a pessoa certa para motivar, para fortalecer, né? Para levar a palavra de apoio, né? E nós, o que nós podemos fazer? Né? Nós temos as nossas experiências vividas também, né, Lu? Então, que a gente seja o apoio naquilo que a gente tem a empatia, né? Se eu já compreendo determinadas dificuldades da alma, Lu, é aí que é nisso que eu preciso ser apoio para os outros, levar uma força de fortalecimento. Exato. E olha que ele fala, quando te pareçam em desequilíbrio, quer dizer que a gente consegue, às vezes, perceber, né? Então, quando você percebe, vai ajudar. Né? Exatamente. Ele continua assim, nas horas difíceis de transformação espiritual do mundo, e é o momento que nós estamos vivendo, olha como ele é atual. Muito atual, Lu. 30 anos atrás, mais de 30, né, Conrado? É de 72 esse livro, 50 anos atrás, e ele continua sendo tão atual. Nas horas difíceis de transformação espiritual do mundo, os grupos sociais se nos afiguram tumultuados, à maneira do solo quando agitado por abalos sísmicos. Imagina, né? Então, ele está enxergando, ele está colocando uma situação para nós aqui, na verdade, né? Que numa hora de dificuldade, as pessoas, né, se abalam, né? Lógico, é difícil não se abalar. E ele faz uma comparação com um terremoto, né? Então, nós estamos completamente... Quando tem um abalo, as pessoas não sabem para onde correr, porque chacoalha o chão, chacoalha a parede, chacoalha o teto, elas não sabem, então elas se sentem perdidas nelas mesmas. E ele colocou essa situação, acredito que agora ele vai desenrolar a partir dessa situação. Lu, ampara e aí põe uma situação. É o que nós estamos vivendo, bem assim, de mais atual na nossa vida, questão da pandemia. Sim. Né? Isso aí realmente é algo que nos chacoalhou como um terremoto. Né? No momento em que todo mundo se viu tendo que fazer quarentena,
tomar cuidado, não pode abraçar, não pode se reunir, não pode... mexeu com tudo, né? Os nossos padrões de convivência, Lu. E aí, o que acontece? Exatamente do jeito que ele falou, os grupos sociais se nos afiguram tumultuados, né? E aí começam a existir rivalidades, né? Intolerâncias, um querendo que o outro entenda a situação da forma que ele entenda, né? Impor, né? E sem respeitar os limites, né? Tem gente que ficou realmente muito assustada, tem gente que ficou em pânico, outros se manteram tranquilos. Isso depende de cada um, né, Lu? Cada um reage de um jeito, né? Então a gente tem que ter esse olhar, né, amoroso, caridoso para com todos, porque nós somos pessoas diferentes. Em determinadas situações somos nós, né, que temos dificuldades de lidar. Outras somos nós que temos dificuldade de ajudar, temos facilidade, né, e possibilidades de ajudar, né, Lu? Sim. Enquanto as perdas estão distantes em outro país, como a gente não se enxerga ainda como único, as pessoas vão ficando tranquilas. Quando as perdas vão ficando de pessoas conhecidas, aí esse abalo, essa insegurança ficou muito maior, né? E a gente tem que entender, como você disse, às vezes somos nós quem vamos auxiliar e às vezes somos nós que vamos receber o auxílio. Nessa situação aqui, acho que o primeiro passo que ele está mostrando para a gente é já nos colocando como capazes de ajudar. Porque ele já começa lá em cima com os se podes, né? Lógico que a gente pode não ter compreendido ainda, mas ele caminha o livro para pensar, chegou num ponto em que você já tem condições de auxiliar, né? Exatamente. E parece que esse livro foi feito para esse momento, né, Lu? Nossa! Olha, tem que agradecer todos os dias, né, Conrado, por ele ter surgido na minha cabeça. Com certeza, Lu. Ele coloca assim, se te mantens de pé. Olha lá, então tá no terremoto, Conrado. Vamos pensar que nós estamos nesse terremoto, nesse abalo. Se te mantens de pé nos princípios de elevação que norteiam a vida, quer dizer, a fé, a esperança, né? Deus está no comando, quer dizer, se você se mantém de pé com esse conhecimento, compadece-te dos que se viram envoltos no turbilhão de inesperados desafios. Quantas e quantas pessoas estão envoltas nesse turbilhão? Desesperadas. Eu sei de pessoas, Conrado, que estão vivendo à base de remédio. Porque quando elas acordam, elas choram, elas gritam, elas entram em desespero. Então, para não internar, para não deixar reclusa essa pessoa, ela está sendo medicada com medicamentos fortíssimos. Então, ele fala para a gente se compadecer das pessoas, né? E o compadecer não é só ficar com dó, vai além disso, né? É aquela amorosidade para entender que cada um está numa faixa, cada um entendeu um determinado ponto. A gente brinca muito, né, Conrado? Acho que até ontem no nosso estudo eu brinquei. Às vezes uma criança, ela vai e coloca o dedo na tomada, porque ela não tem noção do que está acontecendo. Agora, aquele que já tem noção, ele não vai fazer mais aquilo. Então, nós temos que entender que cada um está numa etapa da vida, né? Num degrau de evolução, num nível de expansão de consciência, de entender. E tem gente que não tem fé, tem gente que não tem esperança, tem gente que não acredita que haja uma força maior que nos protege, que coordena todo esse orbe. Tem gente que não acredita nisso. Então, ele não fala para a gente ridicularizar, para a gente menosprezar, para a gente apontar o dedo. Muito pelo contrário. Ele fala, compadeça-te dessas pessoas, desses irmãos. Não é? Exatamente, Lu. Lu, pensando numa situação de terremoto, nessas situações, alguns edifícios caem, outros se mantêm em pé. Quais são aqueles edifícios que se mantêm em pé? Aqueles que as paredes foram construídas sobre um alicerce mais resistente, né? Que sustentou, que dá mais sustentação.
Então, olha aqui o que Emmanuel fala pra gente. Se te mantens em pé diante de um terremoto, né? Nos princípios de elevação que te norteiam a vida. Quais são os... Imagina que nós somos a parede, que pode cair ou pode se manter no mesmo e pode ficar firme ali, né? O que vai nos manter em pé sem cair são as nossas virtudes. Aquilo que nós conquistamos, né? Internamente, intimamente. O nosso progresso espiritual, Lu. Então, por exemplo, se eu construir a minha base com fé, com humildade, compreensão, entendimento, né? Alegria. O Emmanuel falou tanto do azedume, da irritação, não, com alegria, Lu. Né? Então, se nesse momento o meu alicerce já está estruturado com virtudes, né? Com amadurecimento da alma, do nosso ser, a gente se mantém em pé, Lu. Mas mas nem todos estão da mesma forma. Tem momentos que nós caímos, porque falta para a gente algo que a gente não conquistou, né? Que outros já conquistaram. Tem momentos que são outros que caem e nós estamos ali firmes. Então, é o momento que nós temos condições, diante de tudo que nós já construímos em nós, de amparar, de ajudar, se nós estamos apoiados nos princípios de elevação da vida, não é? Exato. Muito bonito. É a visão do engenheiro a sua, viu, Conrado? Você traz a visão do engenheiro. Perfeito, adorei. Ele colocou, a gente não consegue fugir disso, né? Não. Tá, né? A gente pode até sair dele, mas ele não sai da gente. Eu falei, eu saí da escola, mas a escola não saiu de mim. E você pode ter saído da engenharia, a engenharia não saiu de você. Pois é. Ó, Emmanuel continua assim: esse acreditou na independência negativa e abandonou os deveres. Agora ele está falando justamente desse exemplo que você deu, né, Conrado? Nem todos estão iguais. Um cai, outro se mantém. Aí ele vai falar em um que acreditou na independência negativa e abandonou os deveres, cuja execução lhe garantiria a verdadeira liberdade, prendendo-se nas correntes invisíveis de compromissos amargos. Quando você abandona aquilo que é o correto, às vezes é tão difícil, né, entrar na porta estreita, vamos falar assim. É difícil porque a outra é muito mais chamativa. Então a gente acaba abandonando aquilo que é o correto, né? E vai pela porta larga, que é da facilidade, tranquilo, não quero me preocupar com isso. E às vezes estão abandonando, né, situações que deveriam ser encaradas e se prendendo, ou seja, assumindo alguns compromissos amargos que agora parecem não consigo enxergá-los. Porque eu estou vivendo tranquila a minha vida, não quero preocupação, não quero nada, eu vou de boa, né? Que deixa a vida me levar. Só que esse deixa a vida me levar, eu posso estar me comprometendo, né, amargamente. Ou seja, eu não deveria ter feito isso. Mas ele está colocando, essa pessoa acreditou nisso, né? Então, para a gente, inclusive, se compadecer dessa pessoa. Ele não está colocando aqui, e como ele passou em cima para a gente se compadecer, né, Conrado? Eu estou entendendo que esse de baixo, nessa situação, é para a gente se compadecer dele, né? Não apontar o dedo, não julgá-lo, né? Exatamente, Lu. Até porque a gente está falando de amparo. Emmanuel não está, tudo que ele está colocando são situações, né, onde normalmente nós, né, ao invés de procurar ajudar, a gente critica, a gente aponta o dedo, a gente isola, a gente se distancia, né, Lu? Uhum. E esse tipo de atitude que Emmanuel descreveu nesse parágrafo, ele representa bem as pessoas vaidosas, orgulhosas, aquelas que acham que não depende de ninguém, que são totalmente autônomas, né? Então, por exemplo, quando ele fala independência negativa, é aquele que acha que ele pode resolver tudo sozinho, não vai precisar de ninguém, né? Enfim, nós vivemos numa sociedade, Lu, e nós
somos mais fortes na medida que nós nos unimos, né? Na medida que eu sou ajudado e eu ajudo também. E aí, na medida que eu sou vaidoso, orgulhoso, é óbvio que eu vou abandonar e eu vou me esquecer dos deveres assumidos. Não é? Eu só estou pensando em mim. E aquilo tudo que eu me comprometi em fazer, né? No que diz respeito à assistência às outras pessoas e ao meu próprio progresso. Não é? E esse é um problema muito sério do vaidoso. O vaidoso, ele não enxerga que ele precisa melhorar, ele já se sente o melhor, né? Se sente o mais forte, o mais bonito, o mais poderoso. E é esse tipo de indivíduo que muitas vezes a gente rejeita, porque ninguém gosta de estar junto de uma pessoa assim, Lu. É difícil, é muito complicado você conviver com uma pessoa que é totalmente orgulhosa, mas essa pessoa também, ela é digna de ajuda, porque ela necessita, ela não despertou para algo muito maior, e vai chegar o momento que ela vai despertar, e ela vai entender o equívoco, como nós a todo momento percebemos nossos equívocos e tentamos nos reajustar, Lu. Mas essa pessoa também, ela precisa ser ajudada. Conrado, eu pensei aqui nesses deveres, até enquanto você falava, eu fiz um risco aqui, escrevi família. Quantos, né, que querendo, às vezes a gente está numa situação dentro da família que é complicada, né? Mas vivenciar aquela situação é que vai nos garantir a verdadeira liberdade, porque nós vamos resgatar, porque nós vamos aparar algumas arestas. E as pessoas abandonam, porque não querem mais. Não, eu quero viver tranquilo, não tô... Vai embora, né? Às vezes é a esposa que vai embora, às vezes é o marido que abandona, não é assim? A gente já assistiu tanta situação. Imagina que está abrindo mão de uma situação que iria dar-lhe liberdade para o espírito. E ele acaba assumindo um compromisso muito maior para o futuro. Se prendendo nessas correntes invisíveis, né, Lu? De compromissos terríveis, sofridos, amargos. Porque você teve a chance de vir, de encarnar para resolver um problema e você abriu mão. E a gente já conversou tantas vezes a dificuldade que deve ser para encarnar novamente, até que se faça toda essa combinação para que dê certo de todos que precisam se reajustar, estarem novamente naquele momento juntos. É muito difícil. Se a gente parar para pensar enquanto estrategista, é complicado, né? Então a gente perde a oportunidade. E está perdendo a oportunidade, ele diz a gente amparar e se compadecer dessas pessoas. Não aponta, não julga. Né? Pois é, Lu, se nós não nos enxergamos dessa forma, né, então que a gente faça o que nos cabe. Ou seja, auxilie. Lu, eu acredito que uma das melhores formas, uma das melhores maneiras na nossa vida de mantermos o nosso padrão vibratório mais elevado, de controlar melhor essas companhias espirituais, é sempre nos colocando na faixa de amparo. O que é isso, assim? Faixa de amparo é um padrão de vibração que você se coloca quando você está disposto a ajudar. Sabe quando aquela pessoa assim que a qualquer momento, qualquer oportunidade, ela vai ali te ajudar? Às vezes, coisas tão simples. No supermercado, às vezes alguém com dificuldade, uma pessoa com dificuldade de empurrar o carrinho, você percebe, você vai lá e ajuda, né? No trânsito, você para um idoso passar. São tantas situaçõezinhas tão simples na vida, só que nós estamos nos sintonizando numa faixa de vibração de amparo. Quando a gente se coloca nessa faixa de vibração, Lu, nós atraímos para nós os espíritos amparadores, porque enxergam em nós instrumentos de auxílio, e são esses que vão estar próximos de nós como companhias espirituais. Por isso, tão importante, Lu, que a gente esteja sempre disposto a ajudar, mas não tem como a gente estar numa faixa de amparo, se posicionar, se a gente é muito egoísta ainda.
se eu só penso em mim, porque é uma contradição. Então é preciso que eu me desfaça disso, Lu, que eu tenha mais humildade na minha vida, mais solidariedade, para que eu consiga me colocar nessa faixa. Da mesma forma, Lu, quando a gente dorme, e a gente sabe, o nosso espírito, ele vivencia experiências, né, no plano espiritual, enquanto o nosso corpo dorme aqui. E aí, né, se aqui eu falo, nossa, eu vou dormir porque eu quero ajudar os amparadores, eu vou prestar socorro lá no umbral, vou ajudar, vou resgatar, né? Mas eu não vou fazer isso se aqui eu já não me coloco nessa condição. É aqui que a gente, se aqui eu já me posiciono dessa forma, é natural que lá eu me posicione dessa forma. Se aqui eu não me posiciono dessa forma, lá eu não vou me posicionar dessa forma. Não tem passe de mágica, né, Conrado? Não. A gente é aquela história, pensou que desencarnou, virou santo. Nada muda do dia para a noite. Quando eu durmo, eu sou eu mesma. Quando eu desencarnar, sou eu mesma. Eu que tenho que me melhorar mesmo. Aí ele continua assim: outra situação. Aquele admitiu haver descoberto fácil acesso à renovação desejável e elegeu a indisciplina por base das próprias vivências, marginalizando-se em perigosos enganos. Olha os terremotos aí, né, Conrado? Olha os terremotos, né? Nós estamos vivendo um momento de transformação de valores, né? Transformação da sociedade, se nós prestarmos bastante atenção. Nós temos muito que aprender nessa situação. Eu falei, tem sempre alguém que acha um jeito mais fácil de ganhar vida, né? Tem várias maneiras de burlar o que é correto e escolhe a indisciplina, né? Exatamente. E aí a pessoa vai para tem alguns enganos que ele diz perigosos, porque a gente pode se perder completamente. Às vezes a gente perde toda a encarnação, né? Toda essa proposta reencarnatória, porque abandona tudo para seguir de uma forma indisciplinada. Eu quero levar vantagem em tudo, do jeito que for, eu quero estar bem, né? E não tem ética, não tem educação, não tem postura. E essa pessoa também, nós temos que nos compadecer dela, porque ela está tão equivocada, e ela está se prendendo, ela está se marginalizando, ou seja, imagina a faixa vibratória que ela está se amarrando, né? A gente tem que se compadecer dessas pessoas equivocadas, né? E vamos ampará-las da forma que nós conseguirmos. Acredito que no desenrolar aqui do capítulo ele vai nos dar dicas. Por enquanto ele está apresentando situações, né, Conrado? Lu, Emmanuel está nos chamando a mudar o nosso olhar, né, diante de indivíduos, né, que às vezes a gente julga, a gente critica, né. Primeiro ele falou sobre aquelas pessoas mais vaidosas, mais orgulhosas, que vivem para si mesmo, né. Isso é um equívoco, porque ainda não despertou, né, para a necessidade de se livrar, né, do seu próprio orgulho, se desfazer do orgulho. Agora ele está mostrando para a gente a questão da indisciplina, daquela pessoa que não está nem aí para nada, não tem organização. Lu, pensa bem, conviver com uma pessoa muito vaidosa, orgulhosa, que acha que é dona de tudo, que é capaz de resolver tudo sozinha, não precisa de ninguém, conviver com uma pessoa totalmente indisciplinada, tudo isso é difícil, Lu, e tira a nossa calma, né? A gente não se sente em paz. Agora, se eu mudo meu olhar, se eu começo a olhar para esses indivíduos, ou até mesmo para mim mesmo, né, e compreender que são pessoas que ainda não entendem, não despertaram, né, para essa realidade, que elas precisam de ajuda, Lu, eu me sinto em paz. Eu paro de brigar, eu paro de cobrar, eu diminuo os enfrentamentos para auxiliar, para amparar, Lu. E isso me traz paz, é natural, né? À medida que a gente para de brigar, eu me sinto mais em paz, eu tenho paz de espírito, eu consigo exercer mais serenidade,
na minha vida, Lu. Então, acho que Emmanuel está nos chamando a mudar o nosso olhar para essas pessoas, Lu. E aí ele talvez ainda vai colocar mais situações, porque são tantas situações, padrões de comportamentos, né, Lu, que tiram a nossa calma nos nossos relacionamentos. Olha, Conrado, nesse também eu estou pensando que esse fácil acesso, sabe aquela pessoa que quer viver em êxtase? Por exemplo, ela vive embriagada e ela acha que isso é muito fácil, ela se sente bem assim, né? Então ela acha que descobriu um jeito das coisas, de passar pelas dificuldades sem prestar atenção na dificuldade. E a gente sabe que existe isso, pessoas que começam a beber logo de manhã, passam o dia todo para ficar fora de si, porque acham que assim é mais fácil, né? Ou pessoas que se drogam com outro tipo de droga, a bebida também é uma droga, né? Ela está se amarrando, ela está tão enganada, tão equivocada, né? E como você diz, Emmanuel nos chama a olhar com carinho, né? Com um olhar de amparo para essas pessoas. Vamos seguir. Aí ele coloca uma mulher agora. Determinada irmã considerou por pesado cativeiro o caminho iluminado de renúncia em favor dos outros e bandeou-se para o infortúnio mascarado de ilusão. Olha, quando eu penso cativeiro, caminho iluminado de renúncia, eu penso em mães, porque é lindo, maravilhoso o papel de mãe, mas exige renúncias, exige você se dedicar àquele ser que você está educando, que você colocou, que você possibilitou o renascimento, né? E tem algumas pessoas que acham que isso é muito pesado, é muito difícil. Eu fico presa, agora eu não posso mais sair, agora eu não posso dormir a hora que eu quero, o meu banho tem horário, eu tenho tempo definido no banho. Depois que a gente se torna mãe, Conrado, muda completamente a vida. Você acompanhou a Ingrid aí. Então, aquilo que a mulher fica 1 hora tomando banho, quando ela é mãe, ela não vai ficar mais 1 hora. E ela só vai tomar banho na hora que o neném dormir. E ela não vai dormir 8 horas seguidas, não vai dormir, porque o bebê acorda, né? E aí a gente tem que se adaptar. Mas não são todas que se sentem preparadas a isso. Algumas olham para isso com tanto amor, com tanta devoção, que faz disso a melhor etapa da sua vida. A gente fala, é a minha melhor fase. Outras se sentem muito mal, né? E não querem mais. E simplesmente ele fala assim, ó, vai se bandear, ou seja, sai disso e vai para uma outra vida, por uma ilusão, né? Que na verdade o seu compromisso você abandonou. E aí ele diz de novo um toque para a gente. Olha, compadeça-te dessas pessoas. Se você já tem condições de enxergar que isso não é o certo, se compadeça, né? Muito bem colocado, Lu. A primeira frase dele foi justamente isso. Se você já tem condições de compreender, ou seja, você já consegue ter empatia por aquilo, já viveu aquilo, sabe como é? Né, Lu? Compadeça-te, auxilia. Lu, eu acho que foi muito, assim, inteligente ter percebido, porque eu não tinha percebido que estava falando de mãe. E você, como mãe, você conseguiu ter essa percepção. Né? Que eu achei que seja, pode ser não, outra mas coisa, é perfeito, Lu, é perfeito. Pode realmente. Pode ser até aquela que precisa renunciar para cuidar dos pais. É isso que eu ia falar agora, justamente. Né? Isso pode extrapolar também outras situações, né, Lu? Aquela mãe que envelheceu e agora precisa de cuidados, né? E nós, diante dessa cruz que às vezes a gente enxerga como cruz, a gente abandona, a gente não aceita, a gente empurra para qualquer asilo, para uma casa de cuidados, ou enfim, abandona, renega a ajuda, Lu. Então, obviamente, Lu, que existem pessoas e pessoas, aquelas pessoas que fazem de forma natural e que fazem com amor
né? Muito grande tudo isso. Aquela pessoa que ama ser mãe, né? Que a vida dela é ser mãe, faz de tudo, acorda cedo para preparar o café da manhã do filho, faz tudo ali, né? Tudo pelo filho. Tem pessoas que já sentem dificuldade, isso não quer, mas é porque, Lu, não somos iguais, né? Aquela mãe que hoje sabe se entregar por completo por um filho, ou por uma mãe que está precisando, ou por um irmão, alguma coisa assim, Lu, ela já provavelmente já passou, já viveu o outro lado da moeda, como uma mãe que não dava tanta importância, né? É muito provável, Lu, porque a gente sempre fala aqui que a nossa evolução não dá salto. A gente precisa viver as experiências para que a gente possa crescer e amadurecê-lo. Então, é por isso que Emmanuel fala, olha, se você já consegue perceber, compreender, né, se você já tem empatia, faça o seu melhor para amparar, para levar ajuda, a solidariedade, né, Lu? Com certeza. Aí ele fala de uma outra mulher, ó, porque ele fala, aquela outra supôs que o lar assinalado de bênçãos se lhe trazia uma carga superior às próprias forças e largou-se de encargos assumidos para descer às sombrias regiões do arrependimento. Conrado, dentro de um lar, a gente já discutiu isso bastante, a gente não sabe quem é o meu filho, quem foi o meu filho, vamos falar assim, quem foi o meu companheiro, as dificuldades que nós já criamos ou já vivenciamos, a oportunidade do resgate e, às vezes, os sentimentos que estão guardados no nosso inconsciente, eles afloram sem que a gente entenda por quê. Então, aquela repulsa, aquele clima de não entendimento, isso não é fácil, né? E aquela que achou que a carga estava muito maior do que ela suportaria, né? Que abandona, ela abandonou o trabalho que ela tinha assumido como um encargo. Lembra que encargo vem, a gente tem que pagar a lei. Nós até estudamos um capítulo sobre encargo, acho que foi o primeiro ou o segundo desse livro. Então, que ela larga, e olha, ele fala assim, e ela vai descer numa região sombria de arrependimento. Ele já alerta que o despertar vai ser num local muito sombrio, porque a culpa, o arrependimento de falar, poxa vida, eu tive em minhas mãos uma situação, uma oportunidade de resolver tantos problemas da minha vida e eu não tive força moral suficiente para suportar. Ele olha para a gente e fala, se você já consegue enxergar tudo isso, compadeça-te dessas pessoas. Não aponte, não é? Ela está equivocada. E o legal é a gente saber que Deus não coloca prazo para a gente, não é? Não coloca prazo. Você vai agora, se não fornece, vai arder no fogo lá no mármore do inferno pro resto da vida. Ele fala, não é isso, né? A gente vai lá, se arrepende, quando tiver oportunidade vai reencarnar. Mas nosso olhar aqui, né, tem que ser um olhar de compadecimento e de amparo. Inclusive numa situação dessa, que é muito comum nós julgarmos, apontarmos o dedo e deixar a pessoa com uma tarja vermelha na testa, né? Ele fala para a gente fazer justamente o contrário. Pois é, Lu. O nosso lar são aquelas pessoas que nós convivemos mais intimamente, são aquelas pessoas que nasceram junto de nós, que nós não escolhemos, simplesmente nasceram, né, junto de nós. E nós, aqui encarnados, não conseguimos nos lembrar de tudo aquilo que nos propomos, né, Lu? E como você falou, a gente não sabe quem são essas pessoas. A gente sabe que o lar é um local onde as pessoas estão reunidas para se reajustarem. Na grande maioria das vezes, são reajustes, Lu. Então, nesse relacionamento
em algumas situações sou filho, outras sou pai, outras sou irmão, outras sou primo, né? A gente é tudo ao mesmo tempo, Lu. E às vezes o relacionamento é tão difícil, e a gente sabe que tem relacionamento, por exemplo, entre pai e filho, né? Extremamente tumultuado, complicado. Então, Lu, é difícil mesmo. E às vezes a pessoa acaba abrindo mão, né? Abrindo mão desse compromisso e no futuro, né, principalmente, talvez até em vida, né, quando conseguir entender a oportunidade que perdeu e também após o desencarne e a pessoa percebendo aquilo lá, tomando consciência, ela se fecha numa crise de culpa muito forte. Tem muitas obras atuais, tem muitas obras de Chico que fala pra gente sobre o grande mal e o risco da culpa, né? Quando o indivíduo ele se fecha nesse processo de culpa, ele vai cada vez mais descendo nas zonas umbralinas, se fechando para qualquer tipo, né, de ajuda que ele pode receber. Ele está tão ali fechado nesse nível de pensamento de culpa, tudo aquela realidade que orbita ele. Nós já falamos sobre o nosso pensamento no livro Pensamento e Vida. A gente sabe que a gente cria aquela realidade e a gente começa a viver, né, aquela situação que nos levou à culpa repetidamente, o tempo todo ali. E isso é um problema muito sério, de difícil solução, né, para os nossos amparadores, para os nossos mentores. Por isso, Lu, que são duas situações. Uma aceite de forma resignada, inteligente, tudo aquilo que Deus colocou como enfrentamento na nossa vida, né? Não é à toa que tudo que a gente está vivendo de experiência tem o propósito de um aprendizado, sim, né? Então, o primeiro passo é esse: tenha esse olhar, né? Não fuja dos problemas, né? Enfrente os problemas estão aí para serem resolvidos. Caso a gente não consiga, né, diante mesmo da nossa fraqueza, e isso pode acontecer sim, acontece muito, né, que a gente saiba trabalhar essa culpa, para que a gente não se afunde nisso e não seja um problema ou um outro problema até muito maior para ser resolvido. Com certeza, Conrado, bem avaliado. Aí eu continuo assim, ainda assim, nós já vimos situações terríveis aqui, né? Ainda assim, não censures os corações tresmalhados pela maré da violência na viagem do mundo. Não censura. Aqueles que se perderam, que se deixaram levar por uma maré, né? A maré sobe, a maré baixa. Então, o que a gente faz? Compadece. Ele abre o nosso coração. Porque se a gente for... Olha, quando a gente começa a censurar, avaliar, a nossa calma também foi embora. A nossa serenidade foi embora. Porque eu começo a querer julgar, a censurar, eu me preocupo muito em apontar, e essa energia, essa vibração é ruim, né? Fala, mesmo assim, mesmo que você saiba, né? Não censura. Quem somos nós para censurar outras pessoas? Quem somos nós, né? Então, a gente precisaria ter aquele olhar de fraternidade para as pessoas, né? Pois é, Lu, quem somos nós? Mas a gente esquece e a gente se acha no direito, né? Então, quem somos nós? Mas a gente não pensa assim. Em geral, é sempre muito difícil, Lu. É muito difícil diante das situações do dia a dia que a gente não julgue de maneira pejorativa, né, Lu? Aquele julgamento, aquela crítica, onde a gente entra nesse padrão de vibração e quando vê a gente já está ali com sangue quente, vivendo, fervilhando, borbulhando ali de tristeza ou de irritação, né? Ou de indignação. Lu. É assim, na prática, realmente é muito difícil. Em tudo, nas redes sociais, muito mais difícil ainda, Lu. Na cena política, o tempo todo ali difícil. Às vezes a gente fica lá vendo algumas coisas e a gente fala, não,
não dá mais, né? Você fica assim, você não aguenta mais ver tantos desvios, né? Tantas situações de corrupção. E a gente julga, Lu. A gente julga. Às vezes, sem querer, a gente já está desejando, às vezes, o mal para a pessoa. Então, por quê? Porque ainda nós não somos seres perfeitos. Mas tudo isso nos levou a tirar nossa paz. É isso que Emmanuel está falando para a gente. Olha, é difícil, mas você perdeu sua paz nisso aí. Onde está a sua serenidade, né? Quando você se coloca dessa forma, quando você julga todo mundo ali. Então, procura não fazer isso, se abstrai, se coloca como se tivesse um observador inteligente daquilo lá. Faça, na nossa vida a gente tem que ter estratégia, inteligência para tudo, porque são tantas situações que podem nos desagradar, tirar a nossa paz, mas a gente tem que estar ali vivendo no meio de tudo isso, de todas essas situações aí, a gente tem que procurar viver a nossa vida da melhor forma possível e buscando ainda ser útil, né, Lu? Ser útil até para esses que utilizam ainda de violências, de agressividade, né, no seu dia a dia. Vou falar aqui, inclusive, para esses, né, Conrado? Que a gente, como você falou da corrupção, a gente julga como um ladrão, a gente não julga como uma pessoa que está totalmente equivocada, colocando valores onde não deveria, né? Indisciplinando-se, fora de ética, querendo prejudicar os outros. A gente não se compadece. O normal é que a gente julgue e gere raiva. E essa onda essa onda eletromagnética acaba, inclusive, com o nosso ambiente doméstico. Exatamente. Né? Aí ele continua assim, ó, inclina-te. Então ele já falou para a gente não censurar ninguém. Aí ele vem e fala, inclina-te para os que se debatem nas ondas da perturbação. E tanto quanto possível, estende mãos amigas que o salvem do naufrágio eminente. Porque as ondas, né, Conrado, se a gente tiver, tô falando ondas, estou pensando aqui no mar, né? Então, esse naufrágio eminente que nós estamos vendo que a pessoa está se perdendo. A pessoa está indo para um local em que ela vai perder completamente a razão, vai perder as opções. Então, ele fala para nós que tanto quanto possível, porque nem sempre a gente consegue ajudar as pessoas. Porque tem alguns que não querem se ajudar. E eu sempre me pergunto se eu sou uma pessoa que aceito ser amparada, que aceito ser ajudada. Porque eu me colocando assim, o nosso orgulho é tão grande, a gente tem que trabalhar tanto o orgulho em nós, porque às vezes a gente não enxerga que nós estamos precisando de ajuda. Né? E da mesma forma que a gente não percebe, outras pessoas também não percebem. Por isso ele coloca tanto quanto possível. Tem uma passagem no Evangelho que é bem pesada, até bem assim, a primeira vez que a gente lê, a primeira vez que eu li, falei, nossa Senhora, né? Não dê pérolas aos porcos. Não é difícil você ouvir isso? Parece estranho, né? Ou seja, não vai plantar em solo árido que não vai nascer, não vai brotar. Então que a gente se incline, procure, tanto que a gente puder, auxiliar essas pessoas antes do naufrágio, antes que elas caiam. Quando a gente, lá no início ele fala assim, né? Se a gente, que te pareçam em desequilíbrio. Então, se a gente está vendo que está desequilibrado, vamos tentar ajudar, desde que a pessoa aceite. Por isso que eu entendi esse tanto quanto possível. Lu, até então, eu estava me questionando aqui. Emmanuel está falando que a gente tem que amparar, né? E está colocando diversas situações difíceis. E aí eu estava me questionando aqui, tudo bem, tem que amparar, mas como? De que forma? Como que eu faço esse amparo? Né? E aí ele está dando uma dica preciosa para a gente aqui. Ele fala assim, primeiro passo, inclina-te. Né? O que eu entendo como inclina-te? Significa que no momento que a gente for prestar auxílio e amparo a alguém, se a gente se colocar lá em cima de forma arrogante, como melhor, né? Como superior, Lu, já não é o caminho certo. Primeira coisa,
Você vai conversar como conversar com uma criança. Porque você não pode conversar com uma criança como você conversa com um adulto, né? Perfeito. Ela não vai entender. Então você tem que se igualar de forma humilde, né? Tendo consciência humilde disso aí, se iguala, Lu, para poder sentir e ter a empatia, viver aquilo lá e poder falar de uma forma que toque o coração. Lu, não tem nada mais chato na vida do que conviver com gente perfeita. Ninguém quer, não é? Que cara chato, ele não erra nunca. Eu erro toda hora, o cara nunca erra, não é? O cara é perfeito, não é? Então a gente precisa, Lu, disso. O primeiro passo, se coloque no mesmo patamar, né? Sem se colocar superior, sem ser arrogante, sem apontar o dedo, sem querer dar lição de moral, não é, Lu? Uhum. Eu ia falar o pseudo perfeito, né? Porque a gente, quando alguém se acha perfeito, tem ninguém perfeito aqui, ninguém, e a gente se acha, né? Então é um pseudo perfeito. Né? Eu amei essa sua análise, essa sua colocação do inclina-te. Olha, Emmanuel pega umas palavrinhas, Conrado, a gente tem que ler assim, olha, com uma lupa, porque no meio do negocinho tem uma palavra que, né, é aquilo ali que faz toda a clareza do parágrafo, né? Perfeita a sua percepção. Olha, todos somos viajores no oceano da vida. E o oceano, ele tem locais em que ele está calmo e tem locais em que tem ondas violentas, né? Estou pensando aqui, como que a gente viaja pelo oceano? A gente pode viajar a nado, e a gente pode viajar num barquinho, como posso viajar num transatlântico. Dependendo de onde eu estiver, maior ou menor serão as minhas percepções das ondas. Não é verdade, Conrado? Não tinha pensado nisso, está vindo na minha... Vai começar a ver os negócios. Se eu estiver num barquinho muito simples, né? Eu não entendo muito de barco, mas pensa um barquinho de pescaria aqui do Rio Pardo, um negócio assim pequeno. E aí eu vou adentrando no oceano. É lógico que ele não vai me dar estabilidade, né? Eu vou ficar num ambiente instável com medo, porque quando as ondas estiverem violentas, o barco vai chacoalhar muito. Se eu estiver nesse mesmo local, num barco grande, num navio que tem uma estabilidade maior, eu não vou nem perceber as ondas do mar. Então, eu penso que quando ele coloca que nós somos viajores desse oceano, a gente precisa escolher com qual barco eu vou passar nessa viagem. Se eu for num barquinho leve, significa que eu não tenho fé, que eu não tenho esperança, que eu não acredito que exista alguém me acompanhando. Eu estou achando que eu estou sozinho. Então, eu sinto as ondas com muito medo, né? Mas eu encaro. Mas eu encaro sem base, sem sustentação. E quando a gente tem fé, quando a gente acredita, eu vejo que a gente está nesse navio grande, que as ondas vão passando e a gente vai sentindo, mas a gente sente segurança nesse navio. Pensei nisso, viu, Conrado? Não, é perfeito a sua analogia, Lu, realmente. Acho que além disso, o Emmanuel está dizendo para a gente o seguinte: ninguém é melhor que ninguém, né? Somos todos iguais, somos todos viajores no oceano da vida, né? Às vezes um pode estar um pouquinho mais esclarecido numa coisa, um pouquinho menos, mas é tudo ali, tudo junto, não é? Então não adianta se sentir melhor que os outros, não. Na medida que você já está um pouquinho mais esclarecido, o primeiro parágrafo, se você já compreende, se é capaz, né? Se você já é capaz, se você já tem empatia, ajude. Mas somos todos iguais. Lu, a gente acaba em alguns momentos da nossa vida nos sentindo assim, às vezes melhores, mais importante, né? Mas a gente esquece daqueles detalhezinhos tão importantes na vida que nos igualam sempre. Todo mundo tem dor no rim. Se tiver uma pedra ali, vai ter dor, né? Para treinar.
todo mundo um dia vai desencarnar, todo mundo precisa ir ao banheiro, todo mundo precisa comer, todo mundo precisa beber água, todo mundo precisa... Nós somos iguais nas nossas necessidades. Dor é dor para todo mundo, para o rico, para o pobre, para o inteligente, para o bonito, para o feio. Então, o que eu acho assim muito legal, e pegando o gancho da sua analogia, Lu, que eu acho que nesse oceano da vida, o barquinho ou o barcão ou o navio, que aquele onde a gente está, tem a ver com as provas que nós nos comprometemos a vivenciar durante a nossa encarnação, né? Às vezes você está num transatlântico, Lu, né? E que te proporciona mais segurança, mais conforto, mas dentro do transatlântico você vai precisar lidar com o seu ego, né? A sua arrogância, a sua vaidade, por estar lá, né? É a prova da riqueza, que é muitas vezes tão difícil quanto a prova da pobreza, Lu. E aí, cada barquinho é aquele ambiente em que nós nos encarnamos, que nós estamos ali vivendo as nossas experiências com as dificuldades que nós precisamos passar, necessários, porque a gente tire o aprendizado e amadureça, né? Mas somos todos iguais. Nós precisamos um do outro, Lu. Não adianta a gente achar que a gente é autônomo, capaz de resolver tudo sozinho, não. Todos iguais e juntos somos mais fortes. O Conrado, interessante, né, que tem aquele ditado que diz assim, não é mar calmo que faz um bom marinheiro. Então, nós precisamos das ondas para aprender, né? Então, é o mar revolto que faz um bom marinheiro. Um bom marinheiro, verdade, Lu. E tem uma outra coisa que diz assim, às vezes a calmaria de cima não representa o que está embaixo. Às vezes embaixo tem umas ondas bem violentas, tem repuxo no mar, né? Então nós não podemos correnteza. A gente não pode ficar só na nossa superfície. Às vezes a nossa superfície é tão calma, mas por baixo a gente está num processo de revolução, né? Dentro de nós, tumultuado. Então, a gente, nessa frase, somos todos viajores no oceano da vida, tem muita reflexão, se a gente quiser. Né? Uma frasinha tão pequenininha. Pequenininha. Até nosso estado interno dá para a gente pensar, né? Sim. Mas vamos seguir, senão a gente não termina. Cada qual de nós... Aí vai falar do barco aqui. Cada qual de nós permanece no barco em que avança na direção das praias do futuro. Nós escolhemos nosso barco, né, Conrado? Daquilo que eu estava pensando, a gente escolhe o nosso barco. Se nós queremos um barquinho que não nos dê segurança, ou se nós preferimos um barco que nos dê maior segurança. E nós vamos permanecer nele, né? Cada qual de nós permanece no barco em que avança na direção das praias do futuro. Quer dizer, é esse barco, é esse lidar com essas situações é que vai nos levar a atingir a nossa meta. Aqui no caso a praia, né? E nós poderíamos pensar onde é que nós queremos chegar, onde nós vamos. As nossas escolhas, aquilo que nós escolhemos na nossa vida e que vai nos conduzir, né, para alguma coisa. A gente faz escolha o tempo todo. Pode ser escolhas boas, escolhas não tão boas, escolhas ruins, né? O que é a praia, no meu entendimento? É aquilo que nós vamos colher, né? Nós plantamos através daquilo que nós escolhemos para nós. Eu escolho ser arrogante, eu escolho guardar mágoa, eu escolho não perdoar. O que eu vou, para onde eu estou indo, né? Qual que é a praia que me aguarda, não é, Lu? Então eu vou colher lá na frente as consequências de tudo isso, dessa vibração que eu estou permanecendo. Por outro lado, se eu me coloco na faixa de amparo, de auxílio né? Que é o barco que vai nos conduzindo, né? Ele vai nos levar para uma outra praia, né? Ou seja, nós vamos colher
né? Tudo aquilo que nós plantamos com nossa disponibilidade em ajudar, fazer, praticar caridade, né? Auxiliar, amparar. Né? Conrado, independente das nossas escolhas, né? Todos nós vamos desencarnar e vamos encontrar a praia Isso que nos iguala, né, Lu? nos iguala, né? Então a gente lembra que nós vamos ficar nesse barco, e esse barco pode ser até nosso corpo, a gente pode ter muitas discussões a respeito, né? Que vai nos levar, e todos vamos em direção ao mesmo, assim, todo mundo vai um dia desencarnar. Onde é que nós vamos chegar, qual é a nossa praia, onde é que nós vamos atingir, vai depender de como é que nós lidamos com esse barco, né? A gente já pode curtir uma praia, um marzinho gostoso aqui enquanto estamos encarnados, né, Lu? Dependendo do que a gente faz. E também depois do desencarne, né? A gente pode já estar com colher aqui, por que não? Olha aqui, por que não? Também, né? Tanto o que é bom quanto o que é ruim. E também após o desencarne em futuras encarnações. Com certeza. Aí fala, não ter descuidos do leme da embarcação. Aqui é o nosso livre-arbítrio, ó. Do leme da embarcação que te seja própria e ajuda sempre aos que te compartilham a rota. Porque nós temos no nosso barco sempre pessoas juntas, né? Nós não reencarnamos sozinhos, né? Tivemos um pai e uma mãe que nos propiciou reencarnar, tivemos companheiros que escolhemos pela vida e os filhos que vieram. Então, para a gente não descuidar do leme, eu penso que olha para onde que nós estamos dirigindo a nossa vida. Quais são os valores que dirigem a nossa vida? E baseado nesses valores que dirigem a nossa vida, ele diz para a gente amparar, né? Cuidar daqueles que estão conosco, né? Lu, se somos nós que estamos com o leme na mão, né? Somos nós que fazemos a escolha do caminho que a gente quer seguir. Então, somos nós os responsáveis por tudo aquilo que nós escolhemos na nossa vida. E aí eu penso o seguinte, vamos fazer uma analogia, Lu, com o fluxo de um rio. O rio corre, né? De repente, o rio encontra uma pedra muito grande. O que o rio faz? Ele vai brigar com a pedra? De forma inteligente, o rio contorna aquele obstáculo. Ele contorna o obstáculo e segue o fluxo dele, naturalmente. Lu, na nossa vida, o que a gente faz muitas vezes? A gente encontra um obstáculo e a gente quer o quê? Combater, a gente quer brigar, a gente quer enfrentar, né? E a gente se revolta. E aí ali a gente fica brigando, sendo que a gente poderia preservar a nossa serenidade nesses momentos e contornar as adversidades da vida com inteligência, Lu, né? E dessa forma, né, contornando os problemas. Imagina assim, na minha vida, eu estou tendo um problema muito sério, familiar, estou tendo um problema com meu filho, estou tendo um problema com a minha esposa. O que eu faço? Eu vou piorar brigando ou eu posso simplesmente conduzir esse processo de uma forma a auxiliar, a ajudar, né? Porque é uma escolha minha, né? Eu posso me revoltar, posso brigar, eu posso querer piorar a situação, eu posso trabalhar para que essa situação melhore, não é? Eu estou pensando nessa pedra que você colocou no meio do rio. Às vezes a gente fala assim, mas não tenho saída. A gente chega num problema tão grande que a gente não enxerga saída. E se nós formos inteligentes, eu vou fazer analogia com o seu rio, né? Eu acredito que a água vai ficando empoçada, até que ela tenha um volume suficiente que ela passe por cima da pedra. Então, em algumas situações, a gente pensa que não tem saída de jeito nenhum, a gente não vê como contornar a situação. Mas se nós tivermos calma, não é? Pensa, vamos ter calma para suportar, nós vamos adquirir tanta força, vamos pensar que nós vamos nos enchendo de força, como essa água do rio, e ela passa por cima do problema. Porque você teve calma, teve paciência para administrar a situação. Para tudo tem saída. Se não der a gente contornar, a gente vai passar por cima, mas de uma forma inteligente.
nada é para sempre, tudo passa. Nada é para Na sempre, tudo medida que a passa. gente aprendeu o que tinha que ser aprendido, né, Lu? Exato, exato. Olha, nós vamos quase para o final. Aqui no meu tá um só, no espelhado são 2. Recorda. Bom, toda vez que ele fala recorda, que ele fala relembra, né, é porque nós já sabíamos disso e a gente precisa ser recordado, né? Muitos daqueles aos quais te vinculas pelo coração choram desesperadamente na superfície das águas revoltas. Superfície das águas revoltas. E podem ser amparados ainda hoje por tua bondade e compreensão. Então, muitos daqueles que estão conosco no dia a dia, eles estão, olha, uma superfície de águas revoltas. Às vezes a gente não enxerga que a água por baixo está revolta. Às vezes eles estão na superfície e a gente não está enxergando a profundidade da situação, profundidade do problema. E ele fala que é interessante que a gente possa ampará-los ainda hoje. Ainda hoje, ou seja, a gente não pode perder tempo. E como é que eu amparo alguém? Ele dá uma dica aqui. Seja bom, né? O que é ser bom? É se colocar no lugar do outro. É compreensão. Não tentar resolver pelo outro, mas compreender o que o outro está sentindo, a empatia, né? Entender que o outro tem sentimentos que podem ser diferentes do nosso, que o que nos magoa pode não magoar o outro, mas aquilo que para nós é algo tão normal, tão banal, para o outro pode ser algo que esteja machucando muito. Então ele fala, às vezes ele está chorando, né? Na superfície, ele está falando para nós, ou nós estamos, o que está chegando para nós é algo muito superficial, mas o que está por baixo são águas revoltas. Então a pessoa está sofrendo muito e não está deixando que a gente perceba. Já vivenciei isso, Conrado, com o filho, né? Então, como que você pode amparar? É essa história aqui, de ser bom, de estar do lado. E ser bom não vai implicar que a gente se dispa de orgulho, se dispa de vaidade, se dispa de tudo. Como ele disse ali atrás, e você pegou assim, ó, perfeito, se inclina, né? Se coloque na mesma situação com o outro para você poder compreender. Não faça julgamentos ou dê juízo, sabe? Você já dá uma sentença. Não faça isso, né? Coloque-se no lugar. Esse é o melhor amparo, porque aí a pessoa consegue, inclusive, receber auxílio. Caso contrário, ela não consegue. Achei isso. É sim, Lu. Aqueles que estão, Lu, desesperadamente na superfície das águas revoltas estão para se afogar. Ninguém está em desespero, né, na superfície da água se não estiver se afogando. Então está na iminência ali de se afogar. E em que situação que a gente está nesse desespero na superfície da água? Quando nós estamos envolvidos por sentimentos de orgulho, de vaidade, a gente está se perdendo ali, não é? A gente está se afogando, Lu. Insegurança, Conrado. Insegurança, os medos, né? Aquela culpa, necessidade de vingança, Lu. Então, e aí é como se nós estivéssemos vivendo na superfície ali do mar, do oceano, né? Buscando ar para respirar, quase se afogando, Lu. Né? E aí nós vivemos situações assim, em muitos momentos da nossa vida, né, Lu? E nós precisamos, quando alguém está se afogando, o que ele mais quer é o que ajuda. Que alguém ali apareça para ajudar, né, Lu? Mas é nesse momento de desespero que a gente tem que estar ali apoiando,
ajudando. O que adianta ali eu chegar e apontar o dedo? É como se eu pegasse a cabeça dele, desse mais uma afundadinha ali, mais um golinho de água ele vai engolir, numa situação que já é difícil. Então, a gente tem sempre que procurar não... E outra coisa, Lu, quando a gente vê alguém se afogando, a gente desespera. E aí o que pode acontecer? 2 afogar. Afoga ele, afoga eu também. Não é? Então, Lu, a gente tem que procurar manter a calma, manter a serenidade nas situações para que a gente possa auxiliar verdadeiramente. Vamos pensar no olhar que os nossos mentores têm por nós. Né? O tempo todo eles estão ali percebendo as nossas fraquezas, os nossos comportamentos, que muitas vezes só nós sabemos, né? Aquele lado nosso que a gente não conta para ninguém, que a gente só mostra o que é bonito da gente. Mas a gente tem muita coisa, muita sombra dentro de nós ainda, Lu. E os nossos mentores, né? Imagina um mentor apontando o dedo e querendo te dar lição de moral. Acho que não é assim que eles fazem, né? Eles têm um olhar de compreensão, de entendimento do momento que cada um está. E é isso que o Emmanuel está chamando. Se nós já somos capazes de compreender, primeiro parágrafo, somos capazes de compreender, ampare. Né? Isso. Exatamente, a gente tem uma sintonia grande, Conrado, porque eu até virei a página do meu livro aqui para lembrar, olha, ele não está nos cobrando que a gente faça isso, ele primeiro coloca, se você já é capaz de compreender, ajude. Isso, né? Porque se você não é capaz, como é que vai ajudar? Aí ele vai coloca, afogar junto. Não, vai afogar junto. Ele fala, não temas incomodar-te. Porque às vezes a gente fala, eu não vou me envolver nisso, não vou, cada um que se cuide, não é assim? Ele fala, não temas incomodar-te, nem percas tempo quanto a isso, quanto se sentir incomodado, né? Porquanto, se adiarmos o socorro para amanhã, ser-nos-á talvez preciso descer às tenebrosidades do abismo, a fim de buscá-los, sofrendo muito mais. E ontem, aquela estudo do livro Nosso Lar, foi bem isso, né, Conrado? Então, às vezes a gente não quer enxergar, mas, na verdade, muitas vezes, tem alguém do nosso lado precisando do socorro e nós não conseguimos enxergar e às vezes não queremos enxergar o problema. E lá, sabe, no fundinho, a gente tem medo de mexer no problema. Então ele fala pra gente não temer se incomodar, ou seja, não tema isso que você vai enfrentar agora. Nem perca tempo pensando nisso. Por quê? Porque urge, o tempo urge, né? Quem está, como você disse ali, na superfície, tentando, quase se afogando, pode se afogar. E pode ser que seja tarde demais quando a gente resolve estender a mão. Ele já afundou, né? E se é realmente alguém caro a nós, ele fala que talvez seja preciso, depois que a gente vá numa situação muito pior, tentar ajudar, né? A gente não sabe o desfecho de uma pessoa desequilibrada, o desfecho de uma pessoa que precisa de auxílio, para onde vai caminhar. Imagina que a pessoa faz uma besteira, toma um medicamento, e aí nós vamos sofrer muito mais para tentar auxiliar, né? Então ele nos diz que a prevenção é o melhor remédio, né? Auxilia o quanto antes a gente puder. Lu, esse parágrafo, o último parágrafo do capítulo, ele fundamentou o título do capítulo, né? Ampare hoje, né? Porque é muito diferente, Emmanuel vir aqui e falar de amparo. Tá fundamentando amparo, tal, falando da importância, tal, mas vai além disso. Ampare hoje, faça o seu melhor hoje, ajude hoje. Por que hoje? Porque é mais inteligente. Se você não fizer isso hoje, pode ser que quando você resolver fazer, seja muito mais difícil. Muito mais difícil, né? E aí a gente pode levar isso para tudo na nossa vida, né? No relacionamento com os nossos filhos, com o marido, mulher,
com os nossos pais, nos ambientes de trabalho, com os nossos amigos, né? Todos os locais, tudo na nossa vida. É isso. A oportunidade bateu na porta? Faça, porque pode ser que na próxima, que quando você tiver uma nova oportunidade, seja muito mais difícil. E, em geral, é assim, né, Lu? Porque a gente se acomoda, né? Mas que a gente possa, daqui para frente, ser mais ter olhos proativo. De ver, ter olhos de ver. Até porque ele não falou que é só dentro de casa, ele falou que é nas áreas de ação. Então, a gente age em vários lugares, nós estamos em vários lugares, convivemos com várias pessoas, né? Exatamente. E eu gostaria de fechar de novo com aquela música, viu? Fica sempre um pouco coloca aí pra gente, Lu. Coloca, será que você quiser colocar? Acho que não sei se dá para ouvir, né? Então canta pra gente, Lu. Não, vou cantar não, eu vou falar, ó. Ó, fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, dado o pouco que se tem ao que tem menos ainda, enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda, dar ao próximo alegria. Parece coisa tão singela aos olhos de Deus, porém é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, dar ao próximo alegria. Parece coisa tão singela aos olhos de Deus, porém é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, dado o pouco que se tem ao que tem menos ainda, enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda, dar ao próximo alegria. Parece coisa tão singela aos olhos de Deus, porém é das artes a mais bela. Show de bola, Lu. Muito bom. Então agradecemos, né, a Deus pela oportunidade que nós tivemos disso tudo, que a gente possa ser esse na vida que entrega as rosas, né, Lu? Né? E que a gente também saiba receber as rosas de forma humilde, né? E consciente de que não somos capazes de resolver tudo sozinho e que na medida que nos unimos somos mais fortes, capazes de sobrepor os problemas, né? Os obstáculos. Então que a gente possa levar tudo isso na nossa vida, colocar em prática, né? E que Deus abençoe a cada um de nós todos os momentos da nossa vida. Que assim seja. Que seja, Lu. Fica com Deus. Bom final de semana. Para você também, Lu. Um abração. Obrigadão. Outro. Até tchau, tchau. Tchau, tchau. Até.